Era 3h17 da madrugada quando o celular de Elias vibrou. Uma mensagem sem número, sem identificação. Apenas 5 palavras. Ele já está entre vocês. No início, achou que fosse trote. Mais um desses surtados que vivem enviando ameaças ou teorias sem sentido. Mas havia algo estranho naquela madrugada. Um peso no ar, um silêncio antinatural. Até os cães da vizinhança pareciam ter desaparecido. Elias era pastor há mais de 20 anos. Estudioso das escrituras, especialista em escatologia. Já tinha ouvido de tudo. Chip na mão, inteligência artificial, besta do apocalipse, governos secretos, sociedades ocultas. Mas aquela mensagem ativou algo que ele não conseguia explicar. Um desconforto espiritual. Foi até sua sala, abriu a Bíblia e pediu discernimento. Ao acaso, ela se abriu em 1 João 2,18. Filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Aquele versículo o atravessou como uma espada. 2 dias depois, Elias foi convidado para pregar em uma igreja no interior de Minas. Era uma congregação pequena, mas fervorosa. No meio da pregação, ele viu um homem parado ao fundo, alto, elegante, terno preto, expressão serena. Mas os olhos não piscavam. Estavam fixos nele, como se o desnudassem por dentro. Depois do culto, Elias procurou pelo homem. Ninguém o conhecia, ninguém o viu entrar, nem sair. Naquela noite, teve um sonho estranho. Estava em uma cidade devastada, prédios em chamas, pessoas vagando como zumbis. No topo de um edifício, o mesmo homem o observava e sussurrava. Você. Fala dele, mas não vê quem está à sua frente. Elias acordou suando com taquicardia. Começou a orar, a jejuar. E quanto mais buscava, mais sinais surgiam. Notícias bizarras, políticos com discursos quase messiânicos, influenciadores, sendo seguidos como se fossem profetas. O culto à imagem, a inversão de valores, a banalização do mal. Elias decidiu partilhar com outros pastores o que estava vivendo. Marcou uma reunião com 5 líderes de confiança, homens sérios, experientes de oração. Mas algo o surpreendeu. Quando compartilhou o sonho, os sinais e a figura misteriosa, 3 deles reagiram com escárnio. Riram, minimizaram. Um deles chegou a dizer: "Você está vendo o demônio em tudo, Elias. O anticristo vai vir sim, mas falta muito ainda. Temos paz. O mundo está avançando." Só um pastor mais velho, de fala mansa, olhos cansados, se manteve em silêncio. No final, se aproximou e sussurrou: "Você não está louco. Eu também o vi, mas quem fala demais desaparece." Naquela noite, Elias sentiu medo como nunca antes. Percebeu que o silêncio que cerca esse tema é mais profundo do que simples ignorância. É medo ou cumplicidade. Durante semanas, Elias mergulhou em estudos, Apocalipse, Daniel, Tessalonicenses, mas também buscou fora da Bíblia. Relatórios da ONU, movimentações econômicas globais, projetos de identidade digital. Encontrou algo que gelou sua espinha, um relatório confidencial de 2023, que falava sobre a criação de um sistema único de verificação digital, atrelado a uma moeda global e controle de acesso a serviços básicos. Parecia ficção, mas era real. O documento falava em fases. Primeiro por segurança, depois por eficiência e, por fim, por obediência. Quem não se adaptar será excluído. Elias lembrou de Apocalipse 13:17. Para que ninguém possa comprar ou vender, a não ser quem tivesse a marca. Elias começou a reparar em discursos de artistas, palestrantes, até mesmo líderes religiosos influentes. A mensagem era sempre parecida: o amor vence tudo. Não existe pecado, só escolhas. Cada um tem sua verdade. Era sutil, agradável, mas removia completamente a noção de arrependimento, de cruz, de renúncia. Jesus era citado como um mestre de amor, mas não como o Filho de Deus. O evangelho estava sendo esvaziado diante de seus olhos. E então entendeu: o anticristo não viria com chifres, mas com carisma. Não com espada, mas com aplausos. Não com imposição, mas com aceitação. Ele não destruiria a religião. Ele criaria uma nova, inclusiva, popular, sem verdade absoluta, onde ele seria o centro. Ana era uma jovem da igreja de Elias, sempre quieta, discreta. Um dia, após um culto, ela pediu para conversar. Disse que vinha tendo sonhos desde os 13 anos, com guerras, colapsos sociais e uma figura que se apresentava como o salvador do novo mundo. Ele fala com palavras doces, pastor. Mas quando olho nos olhos dele, sinto algo que não sei explicar.
Elias ficou em choque. Ela descreveu o mesmo homem do culto e dos seus sonhos. O mais estranho, pastor, é que em um dos sonhos eu via ele em um palco, sendo aplaudido por milhões. E entre eles havia pastores. Revirando arquivos antigos da igreja, Elias encontrou anotações de um missionário que havia passado por lá nos anos 90. Um homem simples, mas cheio do espírito. Em uma das páginas amareladas, lia-se: "O dia virá em que os líderes mais seguidos não pregarão mais arrependimento, falarão de paz, mas negarão o Cordeiro. Nesse tempo, o filho da perdição já estará entre vós, mas poucos o reconhecerão." Era como se o passado estivesse tentando gritar uma verdade que foi ignorada. Elias recebeu um link anônimo, um vídeo hospedado fora das grandes plataformas. Nele, um ex-funcionário de uma organização global denunciava planos de manipulação em massa, uso de inteligência artificial para criar avatares religiosos e até hologramas que imitavam aparições divinas. Mas o mais chocante era o final. O homem diz: o anticristo já não é só um homem, ele é um sistema. Ele é uma imagem, e todos estão se curvando. Dias depois, o vídeo desapareceu. O canal foi deletado. O homem desaparecido. Nenhuma notícia, nenhum registro. Elias tinha material para pregar, alertar, denunciar, mas algo o impedia. Toda vez que tentava montar um sermão, algo dava errado. Travamentos, problemas no som, críticas da liderança. Gente dizendo: não assuste o povo, fale de amor, de esperança. Então ele entendeu. O silêncio era imposto. A guerra não era só espiritual, era psicológica, cultural, estrutural. Elias precisava decidir: ser amado e aplaudido ou ser voz que clama no deserto. Um evento global interreligioso foi anunciado. Líderes de várias crenças se reuniriam para declarar um novo tempo de união espiritual. Elias assistia perplexo ao discurso do anfitrião. O mesmo homem do culto, do sonho, do relato de Ana. Ele falava com eloquência sobre um novo evangelho sem divisões. As pessoas choravam, aplaudiam, beijavam o chão. Elias sussurrou: eles estão adorando a besta, sem perceber. Os noticiários falavam de um avanço extraordinário, a criação de uma linguagem universal baseada em tecnologia neural. Todos poderiam se comunicar instantaneamente, quebrando barreiras linguísticas. O mundo celebrava, mas Elias via além. Era o retorno de Babel, agora digital. Uma falsa unidade construída sem Deus. O Espírito alertava: o que se ergue sem arrependimento desaba em juízo. Na madrugada de um sábado, Elias recebeu um novo sonho. Nele, uma multidão fugia pelas montanhas escondida. Homens, mulheres, crianças, o remanescente. Os que não dobraram os joelhos. Uma voz do céu dizia: reúna o resto, prepare o povo. O tempo se encurtou. Ao acordar, Elias sabia: não poderia mais se calar, mesmo que o custo fosse alto, mesmo que o mundo o chamasse de louco. Num último culto, Elias pregou com o coração em chamas. Não usou slides, não usou microfone, apenas a palavra, o espírito e lágrimas. Irmãos, o engano já está entre nós. O anticristo não virá. Ele já veio, e muitos estão aplaudindo. Este é o tempo de decidir: ou seguimos a verdade, ou seremos tragados pela ilusão. Alguns choraram, outros saíram, mas 3 pessoas ficaram até o fim. E ali começou algo novo. Uma igreja sem nome, sem estrutura, mas cheia de verdade. Elias se retirou para uma chácara afastada. Começou a reunir pequenos grupos. Estudo, oração, jejum. Nada de palco, nada de fama. Apenas verdade. Gente começou a vir de longe. Famílias inteiras, jovens despertos, ex-religiosos. Eles queriam a verdade crua, sem maquiagem. E ali, no silêncio do deserto, brotava a semente de um novo despertar. Certa noite, Elias gravou um vídeo simples, sem edição, sem fundo musical, apenas ele, a Bíblia e um apelo. Se você sente que algo está errado com este mundo, você não está louco. Há um remanescente. Busque a palavra, busque o Espírito. O tempo está acabando. O vídeo viralizou. O mundo celebrou o lançamento de uma nova inteligência artificial espiritual, capaz de responder a perguntas teológicas, oferecer orações personalizadas e até pregações em tempo real. Milhões adotaram, mas Elias viu o perigo. Era a substituição sutil da palavra viva por algoritmos frios, a última falsificação. Em uma visita a uma igreja abandonada, Elias encontrou um compartimento secreto sob o púlpito. Dentro, uma Bíblia gasta, com anotações que pareciam de séculos atrás.
Em vermelho, uma frase destacada: quem avisar, salvará almas. Quem calar, será cúmplice. Elias caiu de joelhos, chorou, e ali renovou seu propósito. De cidades diferentes, vozes começaram a se erguer. Pequenas igrejas, casas, praças, gente comum pregando arrependimento, denunciando o engano, sem organização formal, sem líderes humanos.